É muito bom estar de volta. Estou maravilhado com o impacto do seu ministério nos lugares que vou. Tenho viajado muito nos últimos 2 anos. E sabe, é tão importante o que está fazendo. E eu acredito que você é uma das grandes manifestações do impacto do reino no século XXI, das nações. E eu digo isso porque onde quer que eu vá, as pessoas conhecem esse ministério, o nome desse programa e te conhecem. Quando estou com governantes ou com líderes religiosos ou empresários, eles perguntam: você conhece Benihim pessoalmente? E eu digo: é claro. E é muito bom estar de volta aqui com você. Bem, primeiro eu acho que não há nada no mundo mais poderoso que uma ideia. Na verdade, ideias são mais poderosas do que a morte. Pense comigo. Na verdade, o mundo é governado por pessoas que morreram. Pense a respeito. As pessoas deixaram suas ideias no mundo, que se tornaram ideologias, então filosofias, que se tornaram uma forma de reger nossos países. A questão é que é impossível matar uma ideia. Você mata um homem, mas não suas ideias. Na verdade, o mundo é governado por pessoas como Platão, Aristóteles, Sócrates. Eles inventaram a ideia de democrata. Democrata é da onde tiramos o nosso conceito de democracia. Foi desenvolvido pelos gregos, então você pode dizer que os gregos estão dirigindo a América de hoje. Homens mortos. Ideias são tão fortes que se você tentar matar uma ideia, na verdade ela se multiplica. Chamamos isso de multiplicidade. Por isso ideias como socialismo, comunismo, democracia, ditadura, até mesmo terrorismo é uma ideia. E você não pode atirar numa ideia com uma bala. Não podemos matar uma ideia com uma arma. Eu acho, se você pensar no fato de que ideias são mais poderosas do que o próprio homem, então se você realmente quer lidar com a ideia do terrorismo, você não pode atirar com uma arma. Então eu acho que a coisa mais importante que temos que entender é que ideias controlam o mundo. Por isso escrevi esse livro, A Grande Ideia de Deus. Na verdade, tudo o que existe, Pastor Benny, é um protótipo de uma ideia. O sapato nos seus pés foi uma ideia. A roupa que você está usando foi uma ideia na mente de alguém. O prédio que estamos foi uma ideia na mente de um arquiteto. Tudo no mundo, primeiramente, foi uma ideia. E por isso ideias são tão importantes, porque além de serem um elemento de controle, também são a fonte de criação de tudo. E talvez por esse motivo estamos tendo alguns desafios no mundo de hoje. Não damos a importância necessária para as ideias. Sabe, o primeiro lugar no qual reconheci que ideias eram importantes, na Bíblia, é no primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, etc. Então diz, todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Depois diz, o Verbo se fez carne. Eu e você sabemos, teologicamente falando, que a palavra verbo é a palavra logos. Então, quando descobri o significado dessa palavra, fiquei chocado. A palavra logos, de origem grega, de onde se traduziu como verbo, é a palavra ideia. Na verdade, a palavra logos significa a expressão de uma ideia. Logo, o conceito hebreu da ideia naquele verso é: no princípio era a ideia expressa de Deus, e Deus era a sua própria ideia, e Deus criou tudo por meio de sua ideia. Então diz que a ideia de Deus tornou-se carne e viveu no meio de nós. Então, se você quer conhecer a ideia de Deus, você deve estudar a pessoa de Jesus. Ele foi a ideia de Deus. Então, ideia foi o que Deus enviou para resolver o problema no mundo. A palavra ideia nós traduzimos como verbo. Por quê? Porque uma ideia é o que está na sua mente. Pense nisso. Agora, a única forma de eu saber a ideia que está na sua mente é quando você as torna em palavras. Quando você fala, essa palavra contém uma ideia. Então, Deus expressa suas ideias com palavras. Por essa razão, Cristo é chamado o Verbo de Deus. Ele é a coleção de ideias de Deus vivendo no corpo humano. Então, se você quer saber o que Deus está pensando, tudo o que você deve fazer é estudar a Jesus. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ele disse, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é a grande ideia de Deus no corpo. Com certeza, uma vontade está na sua mente, mas quando a coloca no papel, vira um testamento. Sabe, é incrível, advogados sabem disso. Se você morre com uma vontade em sua mente, ninguém saberá o que você pretendia fazer.
Por isso um advogado vem até você e diz: diga o que você quer que aconteça. Diga significa transforme suas intenções em palavras. E quando coloca isso no papel, chama-se nota jurídica. Porque eu peguei o que você pretendia fazer e transformei num documento legal. A Bíblia é chamada de testamento, porque um testamento é a vontade de alguém escrita. Jesus Cristo é a vontade de Deus no corpo. E suas vontades são suas ideias. Veja a importância disso. Se você tenta destruir uma ideia, ela se multiplica. Por isso Cristo disse: se vocês tentarem me matar, eu sou apenas um grão de milho. Se você enterrar, isso irá se transformar em milhares e até milhões. Sabe, é assim que as ideias se multiplicam. Se você realmente quer resolver o problema do terrorismo, por exemplo, achamos que se destruirmos uma pessoa, acabaremos com o terrorismo. Mas eu descobri algo. A conclusão de Deus foi que o mundo precisava de uma nova ideia. Então, ele não enviou um exército, nem guerreiros, nem soldados. Ele enviou o verbo. Porque a coisa mais poderosa no mundo é uma ideia expressa. Exatamente, veja, a solução para os problemas do mundo, os quais são todos problemas ideológicos, é uma contra-ideia. É por isso que Deus enviou o verbo para resolver o problema do mundo. Se Deus enviou uma ideia para resolver o problema do mundo, significa que o problema do mundo são as ideias. Veja, todas as nossas ideias estão corrompidas. Romanos capítulo 12. Não entendemos a mente de Paulo algumas vezes. Paulo disse: veja, o único jeito de vermos um novo mundo, em primeiro lugar, você precisa deixar de se conformar à ideologia desse mundo. Então ele disse: seja transformado pela renovação da vossa mente. Então você saberá a perfeita vontade de Deus. A coisa mais importante nesse mundo é o pensamento. E o pensamento é uma ideia que foi concebida. E a coisa mais perigosa é quando um pensamento vira uma palavra, porque se torna em poder de influência. Por isso Cristo disse: cuidado com o que você ouve, porque está colocando a ideia de alguém em sua mente. Por essa razão Deus enviou o verbo para mudar o mundo, para salvar e redimir o mundo. E Jesus disse: eu sou a vida, e as palavras que eu digo são espírito, e elas têm vida em si. Então devemos estudar o que contém Jesus e o conteúdo de suas ideias. E eu tenho o prazer de anunciar que a ideia dele é uma ideia velha. Na verdade, a ideia de Deus é tão velha quanto o tempo e tão nova como amanhã. Porque a ideia de Deus não mudou. Sabe, Paulo, deixe-me dizer algo sobre Paulo em Romanos 12. Sim, Paulo disse que você seria transformado. Ele não disse: vá e consiga uma novamente. Estou pausando por uma razão. Ele disse: você deve ter sua mente renovada. Re é um prefixo. Re significa voltar ao estado original. Então, quando adicionamos o prefixo e a uma palavra, significa voltar. Veja bem, o pensamento do homem produz uma nova ideologia. Deus diz: volte para a minha ideia inicial sobre a humanidade. Porque eu criei a Terra, porque eu criei o mundo, porque eu criei o universo, porque eu coloquei um homem nesse planeta. Ele disse: volte para a ideia inicial. Então você será transformado naquilo que eu havia planejado.